Olá, pessoal! Meu nome é Caroline, sou professora da disciplina de Propedêutica e Processo de Cuidar da Saúde da Mulher, e a aula de hoje é sobre puerpério e assistência de enfermagem. Bom, o objetivo dessa videoaula é compreender a fisiologia no período puerperal e suas implicações para a assistência de enfermagem. Tá? Esse conteúdo está dividido em duas partes. Tá? A videoaula 5, que diz respeito sobre modificações gerais e locais do puerpério, e a videoaula 6 vai tratar sobre a assistência de enfermagem à mulher na fase puerperal. Então, nós vamos agora para a primeira parte, que são as modificações gerais e locais do puerpério. Bom, a definição de puerpério, que também é chamado de dieta, resguardo, né? A definição diz que puerpério é um período do ciclo gravídico puerperal, em que as modificações locais e sistêmicas causadas pela gestação no organismo materno retornam ao estado pré-gravídico. Tá? Bom, e aí ocorrem modificações fisiológicas e bioquímicas no puerpério. Tá? Um fenômeno progressivo que ocorre é a lactação. Tá? E os fenômenos regressivos dizem respeito ao retorno do organismo às condições pré-gravídicas. Bom, o período pós-parto, chamado também de puerpério, ocorre desde a dectação até a volta do organismo materno às condições anteriores à gravidez. Dura em média 6 semanas. Né? A atenção à mulher no puerpério é essencial para a saúde tanto materna quanto neonatal, né? E deve, assim, sempre que possível, incluir o pai, a família e toda a rede social, né, da mulher, respeitando sempre o direito de escolha dela, tá? O puerpério é classificado em puerpério imediato, que vai de 1 a 10 dias, tá? Puerpério tardio, que é de 11 a 45 dias, e o puerpério remoto, que é a partir de 46 dias, com um término imprevisto. Tá? A Organização Mundial de Saúde recomenda o acompanhamento da mulher até 6 meses após o parto. Então, vamos falar um pouco sobre as modificações gerais do puerpério. Bom, as alterações nos sinais vitais é uma das modificações que ocorrem no puerpério. Tá? A temperatura da mulher ela pode subir nas primeiras 24 horas subsequentes ao parto e pode chegar até 38 graus Celsius. Tá? Em relação ao pulso, ele torna-se lábil, né, fraco, e a frequência cardíaca pode diminuir para 50, 60 batimentos por minuto nos primeiros 6 a 8 dias após o parto, tá? Isso devido à redução no volume sanguíneo, tá? Uma frequência cardíaca elevada pode indicar uma perda sanguínea exagerada, pode indicar infecção, dor, ansiedade ou até problemas cardíacos, tá? E em relação à pressão arterial, ela deve permanecer estável após o parto. Tá? Uma diminuição pode estar relacionada com a perda excessiva de sangue e um aumento pode indicar hipertensão e aí precisa ser investigado. Tá? Em relação à respiração, a frequência respiratória no puerpério ela diminui, então o padrão respiratório ele muda de costal para abdominal. Em relação ao peso, ocorre uma perda acentuada nos primeiros 10 dias por expulsão do feto, o líquido amniótico, expulsão da placenta, uma maior diurese, pela secreção láctea, pela loqueação e, posteriormente, essa perda de peso ocorre gradativamente. Já em relação ao sistema cardiovascular, a perda sanguínea causa uma queda do volume de sangue no puerpério, né? E depois retorna às condições pré-gravídicas nas primeiras 6 semanas, tá? O débito cardíaco, ele sofre um brusco aumento por causa da elevação da circulação do retorno venoso e retorna ao normal nas primeiras semanas após o parto.
tá? As primeiras 72 horas após o parto, ocorre uma diminuição do volume do plasma e também um discreto aumento do hematócrito, tá? Uma leucocitose também ocorre, né, de 10.000 a 20.000 glóbulos, tá? Sendo que o normal é de 5.000 a 10.000 em mulheres não grávidas. Em relação ao sistema digestivo, pode ocorrer constipação, isso devido à diminuição da motilidade gastrointestinal, né, devido a efeitos da analgesia ou da anestesia, devido ao relaxamento da musculatura do abdômen, devido a uma desidratação e a dor no períneo, né, a episiotomia ou a episorrafia, tá? E também devido a hemorroidas, tá? Bom, o funcionamento fisiológico do intestino retorna em torno do terceiro, quarto dia após o parto. Já no sistema respiratório, há um retorno do padrão respiratório costo-abdominal por causa da descompressão do diafragma, que é consequente ao esvaziamento uterino. Em relação ao sistema osteoarticular e muscular, pode persistir um discreto aumento da cavidade pélvica associado a um relaxamento da musculatura do abdômen e da pelve, tá? E a parede abdominal, ela restaura o tônus em 2 a 3 meses após o parto. Em relação ao sistema tegumentar, né, com o desaparecimento da imbebição gravídica, a pele ela fica menos acetinada e se intensificam ou reaparecem as rugas faciais, né? O sistema tegumentar tem uma atividade secretória aí aumentada, tá? A hiperpigmentação da face, do abdômen, da mama, que no puerpério imediato se intensifica pela retração da pele, sofre uma redução progressiva, embora pode persistir por muito tempo até permanecer aí indelével, né? O edema desaparece rapidamente, então em 24 horas esse edema desaparece. As estrias, né, da cor violácea, elas passam a se tornar esbranquiçadas. Bom, em relação ao sistema endócrino, durante a gestação, a placenta produz vários hormônios, né? Dentre eles o estrógeno, progesterona, gonadotrofina coriônica. E aí, após a saída da placenta, ocorre uma queda abrupta desses hormônios. E aí contribui para a elevação dos níveis de prolactina, que é essencial para a lactação, né? E esse hormônio, né, prolactina, eleva-se dependente da sucção do bebê, tá? A ocitocina também é um hormônio que mantém-se elevada no puerpério, dependendo do estímulo da sucção do lactante na amamentação, tá? E a maioria das mulheres que não amamenta seus filhos menstrua de 6 a 12 semanas após o parto. A volta já da menstruação para as mães que amamentam é variável, tá? De 3 a 6 meses, aí dependendo da duração do estímulo da sucção, tá? Bom, e aí tanto nas mães que amamentam quanto nas que não amamentam, o primeiro período menstrual é geralmente maior do que o normal, tá? E frequentemente é anovulatório. Porém, é possível sim ovular e engravidar antes do primeiro período menstrual após o parto, tá? Já com relação ao sistema urinário, né, a diurese aparece nas primeiras 24 horas já do puerpério, tá? E aí ela é a princípio escassa devido à intensa perda de líquido, né? E posteriormente ela torna-se intensa por 4, 5 dias, né? A retenção urinária após o parto pode ocorrer em razão da bexiga estar muitas vezes edemaciada e traumatizada,
devido à sensibilidade diminuída à pressão exercida pela urina, ao edema e traumatismos dos tecidos em torno do meato urinário, e também a sensibilidade reduzida pela anestesia, tá? Se a mulher tiver dor lombar discreta, febre, retenção urinária, disúria e polaciúria, são indicativos de infecção urinária, né? E é preciso ficar atenta. Também a dilatação do sistema urinário pode persistir por 3 semanas até após o parto. Bom, em relação à adaptação fisiológica, né, as mudanças de humor são muito comuns no período puerperal, né, devido às alterações aí hormonais, conflitos sobre o papel materno, insegurança pessoal, perdas anteriores de fetos ou gestações sem sucesso, desconfortos físicos e o próprio cansaço, né? O baby blues se caracteriza por alterações de humor com intensidade de leve a moderada, né, com tristeza, choro, muita irritabilidade, ansiedade, diminuição da concentração, insônia. Tá? A depressão puerperal já é atribuída a alterações hormonais. Tá? Geralmente são episódios temporários de depressão e choro por qualquer motivo e não duram por muito tempo. Tá? As mães devem ser informadas que esses sentimentos são comuns. Tá? Já a psicose puerperal, ela diz respeito às formas confuso-delirantes, né, que ocorrem, via de regra, entre o segundo e o 15º dia pós-parto e se caracterizam por um estado confusional, seguido de delírio alucinatório, auditivo ou visual, tá? E essas crises agudas são mais frequentes na fase vespertina. Tá? São, em geral, precedidas de manifestações depressivas e apáticas. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as modificações locais, né, do puerpério. Bom, em relação ao útero, ele deve estar contraído e a consistência dele é firme, rígido e indolor. Tá? Importante a verificação do globo de segurança de Pinard, né, cujas características são aquele útero firme e rígido. Tá? Na camada interna do útero, devido à ferida placentária, se inicia um processo de hemostasia, né? E após a dectação, o fundo uterino ele tangencia a cicatriz umbilical, tá? E aí é importante, antes de iniciar o exame físico da puérpera, solicitar que ela esvazie a bexiga, pois se tiver retenção urinária, consequentemente vai ter distensão da bexiga e o fundo uterino vai ultrapassar a cicatriz umbilical. Né? Calcula-se que em cada 100 ml de urina retida eleva em 1 centímetro o fundo do útero. Tá? E em relação ao peso do útero, após o parto, ele pesa cerca de 1 quilo e retorna ao peso de 60 gramas em 6 semanas. Tá? Bom, em relação à involução do útero, né, é uma média de 0,7 a 1 centímetro por dia que o útero diminui o seu tamanho até chegar no 3º dia, tá? Depois, ele reduz o seu tamanho em meio centímetro até o 10º dia. E em 10 dias já está intrapélvico. A liberação de ocitocina durante a amamentação que estimula esse útero a se contrair, então a mãe sente cólicas ao amamentar o filho, né? E isso é importante sim para a involução uterina. Essa figura mostra a involução do útero pós-parto, né? Como vocês podem ver aqui, né, no próximo, essa linha próxima à cicatriz umbilical aqui, ó, o final do 1º dia pós-parto, tá? E aí depois nesses marcos subsequentes aqui no 2º dia, o 3º dia, final do 3º estágio do puerpério, no 5º dia, 7º dia e no 10º dia ele já está intrapélvico.
Em relação ao colo do útero, no final do 7º dia, o edema e as lesões já estão reduzidos, tá? Nos casos de parto vaginal, o colo do útero vai estar fechado ao redor do 5º dia pós-parto nas primíparas e nas multíparas em torno do 10º dia, tá? Pós-parto. Dentro de 6 semanas, no período pós-parto, o colo já apresenta características pré-gravídicas, tá? Bom, e os lóquios, né? O que é lóquios? O lóquios é produto de exudatos, transudatos, produtos de descamação da decídua e sangue que procedem da ferida placentária, tá? Principalmente, né? Também procede do colo uterino e da vagina, tá? É a perda vaginal após o parto, tá? Possui um odor semelhante ao de menstruação, porém não é menstruação, é loquiação, tá? Um odor fétido é sugestivo de infecção, então precisa ficar atento, né? O volume calculado de perdas sanguíneas no primeiro dia, né, pós-parto, é de 200 a 300 ml, tá? E aí vai diminuindo a quantidade e alterando a cor com o tempo, tá? Bom, os lóquios são classificados, porque eles mudam de cor de acordo com a composição, tá? Eles são classificados em rubros, cuja característica é sanguinolenta. São os primeiros lóquios e dura de 3 a 4 dias. Fuscos, que é mais cero sanguinolento, dura de 4 a 10 dias. O flavos, que é mais ceroso e dura de 10 a 45 dias aí. E o albus, que aí já é praticamente imperceptível pela mulher, ele é clarinho, né? E os lóquios cessam em torno de 6 a 8 semanas pós-parto. É importante que a presença de infecção endometrial provoca uma redução da loquiação, tá? Então, ficar atentos aí. Em relação às mamas, há um aumento do volume, da temperatura no pós-parto, elas ficam mais sensíveis, né, mais dolorosas. De 48 a 72 horas após o parto, tem aquela produção e descida, né, saída do colostro, tá? A apojadura, que é a descida do leite, né, ocorre de 3 até 4 dias aí após o parto, tá? E há um aumento gradual no volume de leite, né, com o passar dos dias. Então, de 50 ml por dia, chega a uma mulher a produzir 550 ml por dia de leite. Em relação à parede abdominal, a musculatura do abdômen é bastante distendida durante a gestação e acaba perdendo a tonicidade, né? Os exercícios ajudam na recuperação da força e do tônus muscular depois no puerpério. Em relação às modificações locais na vulva e na vagina, elas estão edemaciadas e arroxeadas. Podemos utilizar bolsa de gelo para amenizar a situação. E na terceira semana, essas estruturas reassumem a aparência do estado anterior à gestação, permanecendo ainda algum relaxamento do tecido. Tá? E no períneo, a musculatura do assoalho pélvico está hipotônica, mas vai recuperando a tonicidade aos poucos. Né? Geralmente, o tecido do períneo está edemaciado. Tá? E no ânus, os botões hemorroidários tendem a regredir espontaneamente num período de 2 a 3 semanas. Tá? Bom, essas são as referências utilizadas. Obrigada e até a próxima parte da aula.